Bem, eu vou reapresentar uma palestra que eu realizei ano passado sobre BIM aplicado a edificações aeroportuárias no Instituto Federal do Espírito Santo, na pós-graduação em infraestrutura urbana. Bem, resumidamente, vão ser discutidos aqui algumas noções de projetos de infraestrutura aeroportuária, aplicação de BIM em projetos e em projetos de edificações aeroportuárias. Então vai ser feito um apanhado geral aqui sobre esse cenário. Resumidamente, a minha formação, meu nome é Guilherme Guignoni, eu sou mestre em engenharia civil na UFES, arquiteto e engenheiro de segurança. Eu sou arquiteto na Infraero e, enfim, onde participei de alguns empreendimentos como o Aeroporto de Vitória, Macapá, Macaé, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Congonhas, enfim, alguns empreendimentos alguns aeroportos que eu tive participação também ao longo desses 10 anos de Infraero. Então, vou falar um pouco aqui, dessa relação que seria o projeto de infraestrutura e edificações. A gente tem, principalmente em projetos de complexos aeroportuários, a gente normalmente há uma predisposição para encarar, com maior atenção esses projetos de infraestrutura, em função de envolver maiores recursos. A gente tem teoricamente elementos chaves aí da operação, como a própria pista, pátio de aeronaves, mas o que eu quero levar como reflexão inicial, que não há essa diferenciação entre uma área e outra. Tudo compreende a um complexo como um todo, um complexo aeroportuário. Se um elemento não funcionar, o conjunto não funciona, tá? Então não há diferenciação entre um componente ou outro. Para um resultado operacional de uma pista e de um pátio de aeronaves se cumprir, há necessário também que o terminal de passageiros, por exemplo, participe desse processo e também tenha o seu padrão de desempenho dentro do esperado, Então, o que se pretende com essa apresentação, aqui que estou promovendo, é uma reflexão com relação a realizar esforços também por uma qualidade de projeto, uma qualidade de execução nessas edificações aeroportuárias. Então é expandir esse conhecimento de edificações aeroportuárias. Então, uma reflexão inicial é o entendimento da cidade na perspectiva do indivíduo, A gente imaginar que a cidade ela é feita, que os empreendimentos sempre são desenvolvidos na escala do indivíduo, aquele indivíduo único. Por mais que a gente tenha um porte, uma escala monumental, como a escala aeroportuária para aeronaves, sempre o raciocínio tem que ser feito com nível de conforto unitário daquele indivíduo, e assim se expandindo o horizonte de outras escalas, mas sempre o indivíduo. E quando a gente pensa no aeroporto, ele é como se fosse um bairro de uma cidade. Ele deve ser integrado a toda a dinâmica do entorno da cidade, Quer seja suas questões técnicas, ambientais, estéticas, não há essa desvinculação. Então, deve haver um trabalho nesse sentido, inclusive envolvendo os aspectos tecnológicos, por exemplo, o BIM, a fazer essa integração dentro do sítio aeroportuário e também com a cidade.
O estudo do BIM, né, o avançado nessa prática, além de colher possivelmente benefícios com relação ao desempenho, economia de tempo, a gente tem de fato uma necessidade, né, por qualificação profissional. Isso é uma necessidade que não se negocia nos tempos de hoje. Tem uma concorrência pesada aí também, cada vez mais, uma dificuldade de emprego, uma necessidade de qualificação, acompanhar as tendências e buscar novas oportunidades. Então, essa disciplina, né, bem aplicada a edificações aeroportuárias, o que eu vou abordar aqui? Basicamente, falar um pouco sobre as chamadas facilidades aeroportuárias, que são basicamente as edificações, terminais de passageiro, torre de controle, seção contra incêndio, terminais de carga, edificações de apoio. Eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo de edificação. Falar um pouco sobre projetos de edificações aeroportuárias, bem aplicado a edificações, aeroportuárias, um caso de sucesso, né, da Infraero, o aeroporto de Londrina, e, enfim, uma passada sobre todo esse contexto. Então, para a gente pensar no aeroporto, a gente tem que entender a seguinte questão: o aeródromo e o aeroporto. O aeródromo é aquela área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. O aeroporto envolve o aeródromo e as chamadas facilidades, né? Normalmente são as edificações, terminais de carga, torre de controle, enfim, vai ser detalhado mais à frente. Uma questão interessante é que no município, né, a gente tem aqui, nosso município tem o conhecido plano diretor municipal. No aeroporto tem um plano diretor exclusivo para ele, que é o plano diretor aeroportuário. Então ele é responsável, né? No caso do exemplo aqui do aeroporto de Vitória, que ele tem um plano diretor específico e ele é responsável por prever a capacidade máxima de aproveitamento do sítio. Já é uma predisposição de locação das edificações, né? O melhor posicionamento dos equipamentos, melhor dizendo, a pista, o pátio, né? Normalmente você começa pela posição da pista, que é o mais crítico. Você tem que ter uma consideração em relação aos dados eólicos históricos, a análise do espaço aéreo, se há obstruções circunvizinhas, disponibilidade para utilização e ampliação, condições meteorológicas. Então é uma gama de questões que precisam ser avaliadas para posicionamento da pista. Locada a pista, o terminal de passageiro, né? Em sua relação com a cidade, a chegada do passageiro até o terminal. Esse fluxo viário de chegada tem que ser bem pensado. E essa integração aqui do lado A, chamado lado ar, com o lado terra. Lado terra é o sistema viário e a cidade. O lado A já é cruzando para a área restrita. Então, pátio de aeronaves, as chamadas táxis e a própria pista. Então, a posição do terminal também é estratégica. E outros equipamentos que vou conversar mais à frente. Normalmente, um plano diretor é dimensionado por horizonte de 20 anos. E ele faz uma relação aí de demanda e capacidade projetada para o complexo. Então aqui um exemplo do plano diretor do aeroporto de Vitória. A gente tem as duas pistas, o terminal de passageiros, a chegada ao terminal de passageiros, tem a seção contra incêndio, que envolve o que? É uma edificação onde ficam posicionados os bombeiros e os caminhões contra incêndio, os carros contra incêndio, para ter uma resposta rápida em caso de sinistro. Se houver incêndio na pista, em alguma aeronave, a atuação desses bombeiros por meio dos carros contra incêndio tem que ser no tempo suficiente. Há uma norma específica, ANAC, que define que o tempo de chegada até as cabeceiras
e o reabastecimento tem que ser um tempo determinado. Enfim, então há um cálculo de volume dessa caixa e de tempo de reabastecimento necessário para ser atendido. Então a posição também dela é estratégica. Então, enfim, resumindo, a gente tem os principais elementos: lado ar, pátio, pista de táxi, edificações, terminais de passageiro, CUT, edificações de apoio, lado terra, sistema viário, estacionamento de veículos, pista de garagem, etc. Aqui é um gráfico que ilustra bem o lado terra, o terminal e o lado ar. Aqui é um exemplo de toda essa engrenagem, um exemplo do pátio de aeronaves do aeroporto de Schiphol, Amsterdã, Holanda. Então aqui o aeroporto de Vitória, né, para ilustrar essa questão, a gente tem o terminal de passageiros, pátio de aeronaves, as chamadas taxiways, que interligam até a pista e o pátio de aeronaves, torre de controle, aquela edificação que eu mencionei, que é a seção contra o incêndio, que ela tem que ter uma resposta rápida de chegada até as cabeceiras. Torre de controle. A torre de controle tem que ser planejada num local que consiga ter visibilidade para os pontos estratégicos da pista, das táxis e da pista. Então, o controlador, ele é responsável por pouso e decolagem das aeronaves. Há uma área aqui que eu vou mostrar mais à frente, que ele é responsável, inclusive até a chegada da aeronave, já melhor dizendo, do trânsito da aeronave, tanto da chegada, chegando após o pouso até o taxiamento, como a saída. Onde termina a responsabilidade da torre? Quando chega na chamada headline. A partir da headline são com aí já fica a cargo dos fiscais de pátio. Aqui o projeto geral do aeroporto de Vitória, com a sinalização horizontal já definida e com base na consolidação do plano diretor. Houve um desenho interessante, considerando aqui a cerca operacional, né, que é a área operacional do aeroporto, cerca patrimonial, etc. Aqui uma visão geral do aeroporto já ampliado, já no seu horizonte de projeto do plano diretor que foi concebido. Esse projeto ele foi executado recentemente, em 2018, foi a inauguração. Fiz parte dessa fiscalização do projeto, da obra, do projeto e da obra. E aqui está um exemplo aqui da configuração do que foi apresentado anteriormente: pista, taxiways, pátio de aeronaves, terminal de passageiros, estacionamento. Essa edificação é a chamada CUT, Centro de Utilidades, que ela é responsável por comportar subestações, equipamentos, os shearers também estão aqui presentes, equipamentos de ar-condicionado. Aqui é uma torre de termoacumulação. Então áreas técnicas são aqui posicionadas. A chegada do terminal, sistema viário e o estacionamento. Aqui uma outra imagem muito interessante do aeroporto de Vitória com a pista. E o interessante é essa relação do relevo, terceira ponte de Vitória, Convento da Penha, as edificações, todo esse conjunto aqui. Aqui eu coloquei uma imagem de um terminal de passageiros, de um exemplo de possibilidade estética interessante do saguão de restituição de bagagem do aeroporto de Marrakech, em Marrocos. E vamos falar sobre terminais de passageiros. Os requisitos principais do terminal de passageiro: segurança, operação, comercial e ambiental. Envolve esse complexo aqui que precisa ser analisado. As principais atividades: área de processamento de passageiros, atividade de empresa aérea, órgãos públicos, comerciais, operacionais. Então já observa que é uma estrutura
diferenciada em relação às outras edificações convencionais. Você precisa atender vários aspectos parecidos com shopping, que seria comercial operacional, mas não só isso. Aliás, a operação extrapola, né? Diferente do shopping. Operacional é só a operação do edifício, no caso do shopping. Em terminais, a operação fim, né, seria o processamento de passageiros. Segurança e ambiental. Então, e tem aqui o chamados clientes, né, do terminal comercial, empresas aéreas, órgãos públicos. Então, é necessário considerar essa gama. Um elemento fundamental em projetos terminais de passageiro é considerar a demanda. A gente tem um horizonte aqui de uma demanda, vamos imaginar, de 10 milhões de passageiros daqui a 20 anos, já tem que projetar considerando a absorção dessa demanda. Isso é chamado de capacidade projetada. Então há uma metodologia específica da Infraero e da ANAC também para esse tipo de verificação. Então aqui um exemplo que apenas com as modificações de áreas contemplando uma área construída bem pequena, por exemplo, com acréscimo de 3%, a gente consegue uma evolução, né, de capacidade bem aguda. A gente mudou 3% aqui, 3% de área, mas mexeu maior quantidade de balcão, botou maior perímetro outro de esteira. Então é um exemplo de alteração que consegue fazer com pouca movimentação, gasto, né, pouco área construída, e se aumenta a capacidade do terminal. Aqui são os cálculos, né, mostrando aqui uma possibilidade com aquela simples alteraçãozinha mostrada anteriormente. A gente pulou de uma capacidade de 8 milhões para 11 milhões, 3 milhões de ganho, com 3% de um lado, 3% do outro, 6% de alteração de área construída. Um dado interessante: terminais de passageiros são chamados níveis operacionais. Quando você tem um terminal que você desembarca, você chega até o terminal e já embarca numa linha reta, sem subir um pavimento, é chamado um nível operacional. Quando você chega no nível, como é o caso do aeroporto de Vitória, e embarca no nível superior, 1,5. 2, por exemplo, Galeão, né? Então a gente tem aqui como exemplo o aeroporto de Campo Grande, de um nível operacional. Enfim, uma estratégia interessante para terminais com apenas um nível operacional é o chamado sistema Elo, que você já sai da sala de embarque para embarcar e também desembarcar por esse sistema. Então não tem problema com chuva e ruído e outros aspectos, já está protegida. A Infraero inclusive ganhou um prêmio de solução nacional em 2013, um prêmio de inovação Transpokip, em reconhecimento da solução desenvolvida em parceria com a Ortobras, pela sua versatilidade. Uma ideia aqui que foi feita que é possível, por meio de disposições de configurações diferentes, montagem desses equipamentos, ter maior flexibilidade. Então aqui um fluxo resumido no terminal de passageiro, né, que o meio-fio, fila, check-in, saguão, acesso. Então tem que ser considerado. Um outro fluxo, só que é o fluxo da aeronave. Em caso de aeroportos internacionais, imigração, esteira de bagagem, alfândega, saguão, meio-fio. Um exemplo daquela situação que eu mencionei há pouco, né, que um terminal de passageiro, aqui a gente está mostrando aqui, está visualizando o aeroporto de Vitória no pavimento térreo. A gente tem a área pública, as áreas operacionais, as áreas de companhia aérea, comercial, técnico e circulações verticais.
Então deve ser considerado no projeto todas essas áreas sanitárias, tem que ser bem distribuídas. Várias questões devem ser avaliadas nesse aspecto aqui. Questões de entrada e saída de alimentos, posicionamento das empresas aéreas, dos chamados back-office, que são os escritórios das empresas aéreas próximos do balcão de check-in, enfim, capacidade de processamento eficiente, etc. Aqui é o segundo pavimento do terminal de passageiro do aeroporto de Vitória. Você tem aqui o embarque, a inspeção, o salão e a sala de embarque, e o administrativo junto com órgãos públicos. Um exemplo aqui do chamado CGA, que ele é o Centro de Gestão Aeroportuária. Então ele envolve as áreas estratégicas do aeroporto, a área de segurança, a área operacional, a gerência, melhor dizendo, operacional principalmente, a gerência de segurança, a gerência de monitoramento e controle, ficam todas nessa área, numa área integrada, trabalhando em conjunto. Há uma área de crise, né, quando ocorre alguma questão estratégica que os seus chefes precisam reunir para discutir ações estratégicas e táticas. Esse CGA ele precisa ter visual por pátio, desimpedido, na altura do observador. Então, falando um pouco também sobre torres de controle, a gente tem uma configuração tradicional de torre de controle. É o corpo da torre, normalmente, que vai levar até aquela altura necessária, estratégica, para visualizar aqueles pontos mencionados há pouco no aeródromo. A cabine tem que ter 360 graus de visibilidade. Então, os vidros precisam ter o mínimo de caixilhos possível e a visibilidade de 360 graus. Aqui é um exemplo do que compete à área a região de responsabilidade da torre de controle. Aquela área que eu mencionei, aquela região que eu mencionei há pouco, de pouso, decolagem, trânsito de aeronave. Um pouco mais acima são responsáveis as APPs. APP é um centro onde que fica posicionado aí vários funcionários, né? E a gente tem aqui mais acima a chamada voos em rota e as aerovias, que não tem esse controle por meio dessas áreas de inteligência. Um exemplo aqui de áreas, né, das aeronaves, elas são identificadas por setores por meio de frequências. Então, no espaço aéreo há essas identificações como se fossem bairros. E esses chamados bairros, eles não necessariamente são apenas numa cidade, eles compreendem zonas que pode abrigar mais de uma cidade, né? São Paulo, Campinas, aqui está um exemplo interessante. E pouca gente sabe, mas as aeronaves não caminham desordenadamente, sem uma organização no espaço aéreo. É como se houvesse também estradas no espaço aéreo, identificadas por chamado ponto de notificações. Então são os pontos de notificações que eles são avisados. Quando não há visibilidade para o piloto, ele se orienta por meio desses pontos. Mostrando aqui um pouco da evolução das torres de controle. Inicialmente, a gente tem aqui na década de 60, na Austrália, uma torre bem baixinha, que as demandas eram pequenas com relação a visuais, né? Os aeródromos eram bem menores, etc. A gente tem uma evolução em 76, em Washington, uma evolução aqui em 50 também. Olha como é que eram as torres, né? Anteriormente. Imagina esse aeroporto em Atlanta, nos Estados Unidos, com 97 milhões de passageiros ao ano, se aquele tipo de torre atenderia. Então foi uma evolução natural. Um outro exemplo aqui a gente consegue visualizar pelo Flight Radar, o emaranhado, o quanto de aeronaves que precisam estar sendo monitoradas e acompanhadas, né? Então é uma necessidade natural. Com essa evolução chegou a torres aí, como exemplo em Bangkok, de 132 metros.
Então, tem um exemplo aqui da torre em Bangkok, na Tailândia, né, o tamanho dessa torre. E com relação aos seus aspectos arquitetônicos, a torre, apesar de normalmente haver aquela configuração do corpo e da cabine, você pode imaginar, vislumbrar outras formas, né? A gente tem aqui nos Emirados Árabes uma forma bastante interessante, uma outra forma que eu achei interessante, essa daqui também, na Suécia. Bem, falamos sobre torre de controle. O caso do aeroporto de Vitória, a torre de controle, que na realidade, quem não sabe, a obra ela foi iniciada por volta de 2005, houve uma paralisação, a obra foi retomada por volta de 2015, se não me engano, 2015, né? Porém, algumas obras já foram adiantadas antes desse prazo. Em 2012, se não me engano, a torre iniciou a obra, a torre sozinha, né? Eu participei também dessa obra e ela foi muito questionada, a questão dessas obras do aeroporto de Vitória. Houve uma discussão muito grande, por que não saíam as obras, enfim. Então foi até um caso de sucesso ter participado, ter concluído dessa obra. Eu entrei apenas em 2010, né? Então eu acompanhei apenas esse novo horizonte aí, né? Esse horizonte anterior eu não participei. A torre como ficou, né? No início, lá antes da interrupção, no momento da interrupção, só o corpo da torre. Com o avançar, depois necessitando retomar a obra, né, como eu comentei, como eu mencionei, precisou aumentar essa altura da torre em função de discussões da ANAC com relação à visualização do controlador em um determinado ponto da táxi no aeródromo. Então foi feito um complemento em estrutura metálica para elevar essa altura da torre. Acabou chegando numa altura de um pouco mais de cerca de 35 metros. Ela tinha bem menos que isso, uns 20 e poucos metros, se não me engano. Então aqui a evolução da construção da torre, em estrutura metálica, e após isso o fechamento com placas em termool, que é um conjunto, né, um elemento que há uma chapa de alumínio e um fechamento em poliuretano, uma peça de mais ou menos 50 milímetros. Aqui um exemplo da planta baixa. Há uma imagem da torre e a planta baixa da sala de meteorologia, sala de estar. Ela é contemplada pela cabine, sala de estar, sala de meteorologia e 2 salas técnicas. A gente vê uma planta baixa aqui da torre. Os vidros dessa torre tem que ter uma visibilidade de 360 graus. Inclusive o elevador não vai até o último nível em função disso, principalmente para haver essa visibilidade. Há um piso técnico onde os hackers podem passar toda a fiação, o circuito por baixo desse piso técnico, e o controlador tem que ter uma visibilidade ampla, inclusive acima também durante o forno, na altura do forno. Aqui uma imagem da torre executada, piso, um acesso até um entrepiso. Foi proposto um sistema de pressurização para a escada de emergência, em função da altura da torre, para atendimento à saída de emergência do corpo de bombeiro. Uma escada é necessária esse tipo de torre, que o acesso à cobertura, já que você não consegue ter um acesso por fora pelo vidro, né? Não pode ter uma escada, por exemplo, marinheiro, a escada é pelo forro. Então são escadas camoteáveis, elas descem pelo forro e há o acesso por no meio mesmo da cabine.
Então, alguns requisitos para a torre: caixilhos mais estreitos possíveis, a tal da plataforma de manutenção, escadas de acesso, é necessário minimizar reflexões na cabine o máximo possível, o vidro deve ser inclinado em ângulo de 15 graus com a vertical, as pressões dos ventos devem ser consideradas, né? São panos de vidros grandes, então tem que ser feito um cálculo específico com relação à espessura, inclusive. Aqui a gente tem uma análise aqui como foi o projeto desses panos de vidro para a torre, uma análise com relação à necessidade ou não de montantes, aí faz uma relação com relação à necessidade de montantes, espessura do vidro, e enfim, para determinar o resultado final à noite da torre de controle, já iluminada. Bom para edificação de corpo de bombeiros. É uma edificação estratégica no centro do sítio, conforme eu mencionei. Os caminhões contra o incêndio aqui posicionados, eles saem para combater o sinistro, vamos dizer assim. Aqui é o reservatório de águas para abastecer os veículos. Essa foto é um pouco antiga, mas sai um tubo aqui e esse tubo vai abastecer as aeronaves que ficam aqui posicionadas. Então a sua importância, ela abriga o corpo de salvamento de combate a incêndio e do serviço de prevenção de salvamento e combate a incêndio do aeroporto, e ela tem que estar posicionada em uma localização estratégica. Aqui é uma maquete eletrônica que eu fiz à época para melhor visualizar como é que seria o resultado desse projeto. Fiz no Revit, acho que, se não me engano, em cerca de 2012. Uma análise geral aqui da posição da edificação e a pista, e tem que haver um acesso rápido às cabeceiras, conforme eu mencionei no início da apresentação. Esse acesso tem que ser calculado, que os tempos atendam os normativos ANAC. Então, é chamado tempo-resposta. Tem que aplicar, o tempo não pode exceder a 2 minutos a cabeceira mais distante, ou 3 minutos qualquer parte da área de movimentos de aeronaves. Não vou detalhar muito isso agora. Outras edificações, né, o central de utilidades, reservatório, central de resíduos, que é importante no aeroporto, esgoto de aeronaves, as torres de resfriamento de água de condensação para os equipamentos de ar-condicionado, torres de acumulação de água gelada, enfim. Algumas edificações específicas que a gente tem aqui num complexo aeroportuário, que é edificações esgotos esgotos de aeronaves, onde é retirado os esgotos de aeronaves e jogado para esse reservatório, depois fica colhido por meio de sucção esse material e levado. Aquela água presente, né, a água presente nas aeronaves, como se fosse um caminhãozinho pipa, um caminhão que é abastecido nessas portinhas aqui e leva até a aeronave. Terminais de carga também, os requisitos que devem ser adotados nos projetos, como utilizar grandes vãos para liberar área de manuseio de cargas. O sistema estrutural deve possibilitar a implantação de diversas modalidades, ter uma flexibilidade no seu sistema estrutural. Na cobertura, a iluminação zenital é interessante para economizar, reduzir custos, né, de consumo energético, enfim. Aumentar a área para carga de chão, volumes com peso acima de 1 tonelada, deverá contar um pé direito livre de 12 metros. É um requisito também que deve ser cumprido. Bem, falando de projetos de edificações aeroportuárias, vamos botar um exemplo aqui para vocês do terminal de passageiro de Chicago, que foi um custo de empreendimento de 2,2 bilhões de dólares, que na sua totalidade, juntamente com o restante das obras de acesso, enfim, somou 8,5 bilhões. Será que é possível executar um tipo de projeto dessa complexidade apenas com plataformas tradicionais, 2D,
sem uma integração de projeto, uma coordenação, compatibilização, etc. Então, esse tipo de análise, de discussão, já foi feito nos países envolvidos há bastante tempo. Então, essa discussão que a gente está tendo hoje com decretos, enfim, a gente tem que entender que é uma situação até um pouco tardia e a gente precisa correr contra o tempo, avançar nesses estudos, nessas discussões, na aplicação desse tipo de ferramenta, sair da zona de conforto. Olha, imagina um projeto de edificação aeroportuária. Só de edificação, não menciono infraestrutura aqui. Só de edificação a gente tem arquitetura, paisagismo, comunicação visual, interiores, luminotécnica, estrutura, instalações elétricas, eletromecânica, eletrônica, rede de esgoto, água potável, áreas pluviais, combate a incêndio. Só de eletrônica, olha o quanto a gente tem. Sistema de TV, sistema de som, sistema de docagem, controle de acesso, telemática, enfim, combate a incêndio, que é o SDAI, inúmeros. Aqui um exemplo de um projeto em 2D, de uma ponte fixa, não é uma ponte de embarque, só que é a parte fixa. Então a gente tem que detalhar mão a mão, linha por linha. Diferente do BIM, o projeto em 2D, o tradicional, não existe elementos, existe desenho, é uma linha, é um triângulo, é um círculo. No BIM não existe linhas, enfim, você insere componentes, é um piso, é uma parede, então o processo é todo diferente. A geração de detalhes, geração 3D, isso aqui foi tudo desenhado, possivelmente, né? Lá no processo BIM não, ele já é automático. Aqui um exemplo de um projeto que eu fiz em 2009, já no Revit, naquela época, de uma edificação na cidade de Guarapari, Espírito Santo. Todo um projeto foi feito no Revit. O escritório que eu trabalhava à época foi um projeto de fachada do empreendimento. E a gente tem que no Revit inserir os níveis, vai levando as paredes, os vidros, vão desenhando, vão moldando, tudo como elementos mesmo. E o resultado final. Bem, falando em decreto, há um decreto recente, 2020, em abril de 2020, que estabelece a obrigatoriedade da utilização de BIM em órgãos públicos. O mais interessante desse projeto, que já define prazo, que a partir de 2021 deverá ser utilizado o BIM no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia referente a construções novas, ampliações, reabilitação, ou reabilitações, enfim. A partir de 2024 deverá ser executado na administração direta e indireta os projetos de engenharia e de projetos de engenharia e arquitetura e na gestão também de obras. Então, esses marcos aqui que devem ser satisfeitos com essa portaria. Então, resumidamente, BIM aplicado a edificações atende várias questões interessantes, como a própria visualização da edificação em 3 dimensões, cenários de manutenção preventiva, corretiva, monitoramento e controle de sistemas prediais, gestão do espaço de ativos, gerenciamento de emergências, enfim, não é apenas a questão BIM, 3D, melhor dizendo, nem somente análise de interferência, é uma gama de possibilidades. Então, enfim, a gente possibilita aí reunião de dados, informações mais precisas, geração de dados, de análise automáticas, enfim, várias situações que vão ocasionar aí um aumento da produtividade e da qualidade do empreendimento. Então, avaliando aqui esse ciclo, que a gente tem o planejamento, análise de interferência, logística quantitativa, acompanhamento, que é o planejamento, as instalações, o BIM na obra. Então há um ciclo aqui bastante interessante de utilização dessa ferramenta. E olha a gama de possibilidades, os 25 usos consolidados do BIM segundo Bain State. Então, olha a gama: estimativa de custos, planejamento, programação, redivisão de projetos, análise luminotécnica, análise energética, sustentabilidade,
gestão de ativos, gerenciamento dos espaços, análise bioclimática. Há umas dimensões consideradas também com a utilização do BIM, dimensão 3D, 4D, 5D, 6D, 4D relacionado ao planejamento do modelo, 5D orçamento, 6D gestão de instalação, enfim. Há um vídeo, um vídeo interessante sobre o processo 4D, a dimensão 4D BIM, onde a gente consegue integrar o dados do MS Project, por meio do gráfico gigante, aplicado aos elementos, ao projeto em si e ao modelo. Então você consegue acompanhar a evolução durante os meses e o avançar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para quem se interessar. Bem, algumas pesquisas interessantes sobre o grau de maturidade BIM, Então a gente tem aqui com relação à importância, vantagens, se os escritórios de projeto consideram como vantajoso, numa escala de 1 a 5, todos são unânimes, que é vantajoso, E qual que é o impedimento, então? Impedimento, nenhum impedimento, de 1 a 5, muito impedimento. Então foi feita uma análise aqui de quais os impedimentos, porque há uma discussão, por que se é de conhecimento que é vantajoso, porque os escritórios de projeto não abraçam esse tipo de ferramenta em sua totalidade. Então, se a gente for fazer uma análise aqui do escritório de arquitetura, 57% dizem que está em processo de implementação, e esse processo não acaba nunca como a gente tem acompanhado. Então, ainda em bem aplicada edificações, tem uma gama de softwares, Não só o Revit, mas ArchiCAD, enfim, vários softwares que podem atender, que podem evitar situações como essa, de uma instalação contornando um pilar, ou melhor dizendo, essa solução aqui ainda não é uma das mais piores. Você foi considerado aí nos cálculos de vazão, etc. Mas a gente tem situações que não são previstas em projeto e acaba tendo que atender durante a obra. Aqui está furando uma viga, mas possivelmente foi já previsto. Enfim. Uma análise aqui das instalações é a interface com os pilares, Porque a gente tem sistema de esgoto. Hoje o Revit já contempla no seu pacote o sistema MEP, hidrossanitário, sistema de ventilação, estrutural. Um exemplo aqui dos sistemas mecânicos são os que mais pesam nas análises, Os elementos com maior porte que precisam ser considerados. Então você já vai projetando, já posicionando esses elementos. Apresento para vocês aqui alguns casos, do aeroporto de Vitória, algumas soluções que foram obtidas durante a execução ou ainda na fase de projeto. Muita coisa precisou ser adequada, com relação às instalações. Foi um caso de sucesso, elas foram muito bem organizadas e o resultado estético também foi bem positivo. Águas pluviais, foi passado pelos pilares e fechado por meio de uns pilares falsos, onde há os sistemas mecânicos, onde são posicionados evaporadores do ar-condicionado. Foi feita uma testada aqui em gesso, escondendo esse equipamento de maior porte. As instalações foram todas posicionadas para não reduzir o entrefogo, tem que ter uma altura mínima conforme os normativos de pé direito, e estão organizadas também, bem distribuídas, sistemas de combate a incêndio, sistemas mecânicos, enfim. Aqui a gente tem uma imagem do sala de desembarque. Como eu disse, esse entreforro foi todo planejado para não reduzir o pé direito, que o pé direito tem um limite também, não pode reduzir muito. Águas pluviais junto à entrada dos portões de embarque. Se você vai lá hoje, você vê que você nem imagina que está passando
águas pluviais tão bem, a solução não foi tão bem equacionada. Enfim, que havia uma área lá no central de utilidades, ponte de embarque. Essa ponte, ela tem uma característica que já havia um pilar concebido, executado, eles foram trazidos de Fortaleza, e foi necessária aí a execução de um bloco para elevar a altura para a chegada da ponte móvel coincidir com a saída da ponte fixa. Lembrando que a gente tem aqui uma altura da chamada soleira da aeronave, que é da ençada da acesso da aeronave, e uma inclinação máxima da ponte móvel, da saída da ponte fixa até a ponte móvel, até a aeronave. Da saída da ponte fixa e até a aeronave por meio da ponte móvel. A inclinação máxima é segundo a 90-50 de 8,33. Então tem essa questão aí, por isso que foi necessário fazer esse pilar para levar a altura de um pilar que já existia, né, da ponte móvel. Enfim, ainda bem aplicada a edificações, a gente tem uma gama de projetos aqui para avaliar as questões sustentabilidade. Então, um exemplo da análise bioclimática em edifícios pode ser feito pelo próprio Revit, o Ecotec Analysis, Energy Plus, Design Building, Green Build Studio, enfim, vários softwares que dão essa resposta com relação à sustentabilidade. Você pode exportar o modelo do Revit por meio de formato TFC para esses softwares, ou no caso do Revit já há um plugin específico para fazer esse tipo de tratamento. Uma integração interessante, uma possibilidade interessante é o BIM 360, que você consegue fazer, organizar e gerenciar os documentos, a integração entre as ferramentas, fazer avaliação de locais reais no canteiro de obra com base nos modelos, enfim. Vou mostrar um exemplo aqui da aplicação dessa potencialidade. A gente tem um exemplo aqui na dissertação de mestrado da Engenharia Civil da Karine, que ela defendeu em 2017, que foi feita uma gestão da manutenção de edificações com BIM. Ela fez uma identificação das manifestações patológicas e uma edificação da Universidade Federal do Espírito Santo utilizando esse software. Então, você tem a modelagem no Revit, enfim, e a exportação dos modelos por meio daquelas ferramentas. A gente consegue aí, é possível fazer a modelagem com o iPad, você caminhar por meio já do executado durante a obra, junto com o modelo, e fazer identificações de pontos que precisam ser recuperados ou tratados, né? E esses pontos locais ficam associados ao modelo. Quando você caminha com o iPad ao longo do projeto, você consegue visualizar a equipe toda de execução do projeto por meio desse modelo, consegue visualizar em tempo real e ter uma noção aí da situação. Se ela foi já atendida, se não foi, o que precisa de recomendações conforme os manuais para atendimento, a descrição, a localização, o grau de prioridade, a data da questão, enfim, o tipo, se é uma fissura, uma trinca, uma rachadura, etc. Um outro exemplo, uma dissertação da Mariane Cavalcante, na Universidade do Espírito Santo também em 2017, época que eu também me formei nessa universidade, formei em mestrado em Engenharia Civil. Um exemplo de gestão de facilidades, utilizando o Revit e o Arquibus. Então foi proposto aqui um sistema, um servidor com um repositório central que faria a gestão de ativos em toda a universidade. E isso poderia ser expandido para outros campos da universidade, em outros estados também. Então, um exemplo aqui também agora, né, de um caso em Vitória, agora aplicando BIM aplicada a complexo aeroportuário, edificações aeroportuárias, melhor dizendo. Vou apresentar para vocês um caso de 2012, foi um projeto que eu modelei no Revit,
né, que ela é aquela edificação do corpo de bombeiro que fica no centro do complexo aeroportuário do aeroporto de Vitória. Então a gente estava numa busca com relação a como comportar o volume necessário para atender o combate aos possíveis sinistros no aeródromo, que é um volume necessário, e a visibilidade da torre, para não interromper a visibilidade da torre nos pontos críticos, manter uma estética interessante e ainda ter uma questão operacional. Os caminhões contra incêndios se posicionam e são abastecidos. Há um fluxo, uma pressão significativa de saída de água aqui, que teve que ser projetado também um elemento para conter possíveis golpes de ariete, etc. O posicionamento da edificação, e foi feito um estudo aqui estratégico com relação inclusive aos tempos de abastecimento. O modelo da edificação, a edificação foi dimensionada, foi interessante também para visualizar como que ia ser o resultado dela esteticamente. Foram incorporadas algumas informações, né, de associados a objetos, como a especificação, manutenção, preventivas agendadas, enfim, em cada elemento. Mostrando aqui um projeto de metálico, só para fazer um comentário à parte, como essa análise, aí, esse conhecimento de BIM nos projetos, ele até é absorvido há bastante tempo no Brasil mesmo, nos projetos de estrutura metálica, que são obrigados a ter esse cuidado preliminar, né? Esse cuidado com o projeto, com detalhe, planejamento e execução, não há discussões com relação a isso. Então os projetos de estrutura metálica, eles geram obrigados a criar, para trabalhar nesse universo, né? Aqui está um caso do aeroporto de Santos Dumont, que foi executado aqui, foram executados novos pilares metálicos nessa plataforma. Então a gente tem aqui uma etapa de cálculo e dimensionamento, detalhamento 3D, fabricação, enfim, todo um passo a passo aqui que deve ser cumprido, senão torna-se inviável o projeto. Então alguns estudos aqui, algumas análises vou mostrar aqui de casos bem sucedidos de aplicação de BIM em complexos aeroportuários. A gente tem aqui no aeroporto de Istambul, na Turquia, 9 milhões de passageiros ano e uma ampliação de uma fase final possivelmente para 200 milhões. Então aqui o exemplo do aeroporto de Istambul, foi realizado um ambiente de trabalho colaborativo virtual. Os subcontratados tinham que ter obrigações rigorosas, deveriam usar o BIM, não haveria negociação com relação a isso. O BIM lidera todo o programa, plano de curso, quantidade, metodologia de construção, objetivando melhorar a segurança e diminuir o desperdício. Gerenciamento da interface, que seria um plano de 30 meses, que define uma estratégia que define o desenvolvimento do projeto, a documentação da construção e etapas de construção. Enfim, foram distribuídos 150 iPads com modelo BIM, coordenado pelo engenheiro local, e pela plataforma 360 Field, que eu mostrei há pouco. E a empresa gerou o maior modelo 4D do mundo, integrando mais de 30 mil atividades. Um outro exemplo é o aeroporto de Denver, também um aeroporto bem sucedido, onde o sistema viário, o terminal engole o sistema viário de acesso. Aqui a gente tem um acesso por meio de um transporte metrô, se não me engano. Aqui um exemplo, um corte, né, o acesso de ônibus e o acesso mencionado há pouco. O projeto também foi rigorosamente pensado. Algumas imagens foram desenvolvidas em CAD, BIM e GIS. Foi feito um esforço estratégico em BIM, né? Foi tudo que quer, desde a compra, o objeto ele tem que ter feito uma avaliação, um histórico com relação a custo, localização, quando foi instalado. Todas as informações são associadas ao modelo e são incorporadas ad eternos aí no modelo. E o BIM foi utilizado para manter os sistemas críticos do aeroporto, como mecânico, elétrico, hidráulico. Terminado o projeto, esse BIM foi incorporado e a manutenção absorveu.
Há um vídeo também interessante sobre essa obra, sobre as fases da obra, sobre o BIM e as fases da obra, que eu vou deixar na descrição também. Um vídeo também que eu vou deixar na descrição. Aqui eu vou falar um pouco sobre uma ferramenta muito interessante utilizada na Infraero, que é o EVPlan, que você consegue visualizar. Ele tem um conceito BIM, né? Não existe desenho, todos são elementos, como as aeronaves, o passeio. Você consegue dimensionar, simular o trânsito das aeronaves, o impacto delas com outras aeronaves, o comprimento da distância livre entre uma aeronave e outra, distância de segurança, enfim, posicionamento junto às pontes de embarque. Eu tenho um vídeo também mostrando a aplicação e a execução. Esse foi um apoio que eu prestei para um projeto em Congonhas, fazendo uma simulação, e posso disponibilizar esse vídeo também. Vamos lá. A potencialidades BIM para edificações aeroportuárias: gestão da manutenção, gestão de ativos. Imagine o aeroporto de Atlanta, aquele caso, 30 milhões de passageiros ao ano. Você fazendo uma gestão de ativos, gestão de projetos, interferência lá do terra, lá do ar, sustentabilidade, segurança, emergências, análise de interferência entre as disciplinas no aeroporto. Lembra que eu mencionei quantas disciplinas, quantos projetos são necessários para um aeroporto, para um terminal de passageiro? Imagine para o aeroporto. É possível fazer uma análise de interferência, gerando relatório de maneira automática, né, de todas as interferências. Vou mostrar um pouco de um projeto que a Infraero desenvolveu, um projeto piloto, um projeto BIM no terminal de passageiro, melhor dizendo, no aeroporto de Londrina, no Paraná. Esse projeto ganhou o prêmio oferecido pela Bentley em 2018, onde foram inscritos 420 projetos de diversos países e foram escolhidos 57 finalistas. E o modelo 3 foi feito, que é o modelo 3 digital 3D do sítio do aeroporto Governador José Richa, em Londrina. Então, o que motivou esse projeto? Integração de várias áreas da empresa, necessidade de informações confiáveis em tempo real para todos os interessados. A integração no sistema de gestão de ativos foi uma necessidade, manutenção e ao sistema de orçamentação. Uso de suas metas, e uma das suas metas foi a integração BIM em sistemas de gestão de informações geográficas. Uma outra também meta foi a apresentação no ambiente internet corporativo de dados de uso comum, áreas de limites patrimoniais, informações validadas referentes à característica física do aeroporto, etc. A gente tem aqui um exemplo aqui, resumidamente, o que foi o aeroporto digital. Então tem o modelo paramétrico, tanto a área interna quanto externas, né, edificações e infraestrutura, e tem a plataforma integrada de gestão aeroportuária, de integração aeroportuária, melhor dizendo, que compreende a gama de engenharia, planos diretores, comercial, operações e etc. Que tem um esboço de como funciona isso. Um gráfico aqui apresentando resumidamente como que é o processo. Agora os benefícios, né? Os benefícios se estendem aí para operações, segurança e meio ambiente. Operações, uma produção de um sistema de informações geográficas portuárias, aeroportuária, avaliação dinâmica de demanda e capacidade, simulação e avaliação de movimentação de aeronaves, estudo de ampliação de infraestruturas. Segurança, a gente tem aqui estudo e monitoramento de fluxo de passageiros, otimização de operações de emergência, rota de fuga, meio ambiente, a gente tem avaliação de eficiência energética, gestão de recursos hídricos, engenharia, o cadastro da infraestrutura, enfim, várias questões que eu vou até deixar para vocês aqui para vocês lerem,
questão dos planos diretores também integrados, que foram pontos positivos desse processo. Utilizou aí plataforma Revit, AutoCAD Civil 3D, SketchUp, enfim, MicroStation, vários softwares. Enfim, o processo aqui de execução, gestão de 1.300 ativos e 400 ordens de serviços mensais. Então, vários benefícios. Eu vou apresentar também um pouco aqui para vocês o que foi meu trabalho de conclusão de curso em segurança do trabalho. Que eu fiz o que? Apresentei uma metodologia de segurança baseada em BIM para aeroportos brasileiros, tanto em fase de construção quanto de operação. Como benefício, a comunicação entre os profissionais, né, menciono aqui na fase de obra, comunicação entre profissionais, integração, execução e planejamento, identificação prévia dos riscos, informações uniformizadas, análise de interferências, compatibilização do cronograma da obra com medida de segurança, etc. Já na fase de operação, gestão da manutenção, gestão da operação, incorporação de mapa de risco no modelo, área de segurança atualizada, zonas de proteção ao voo e ruído aeronáutico. Quer dizer, várias ações que vão possibilitar a redução de acidentes, a prevenção de riscos, né? Enfim, isso por meio da utilização BIM em aeroportos. Como estado da arte, né, utilizando o BIM em benefício da segurança do trabalho, há alguns trabalhos, né, específicos, mencionando, por exemplo, regras de segurança em projetos de arranha-céu, verificação automática de segurança baseada em BIM, envolvendo riscos de queda, regra de segurança para projetos baseados em BIM na Malásia, um outro exemplo também aqui. Enfim, gerenciamento de riscos em projetos em pontes. Então há alguns projetos nessa linha. Específico para o aeroporto, não foi localizado, há uma lacuna de conhecimento nessa área. Então a gente observa que há uma lacuna em aeroportos, né, em pesquisas no que se refere a BIM para aeroportos, e ainda BIM e de aeroportos e segurança do trabalho é uma lacuna maior ainda. Então foi feito aqui um modelo, né, melhor dizendo, um planejamento na etapa de construção, que seria a construção do modelo 4D, por meio dos softwares Revit, Aviplan, Vehicle Training, Tracking, melhor dizendo, enfim, e os requisitos de segurança, né, que a gente tem como saída aqui o projeto BIM com ênfase em segurança. Uma estrutura analítica do projeto no estudo de caso que foi feito pelo aeroporto de Vitória. Em uma caixa que a gente observa, né, só apresentando um empreendimento específico em operação, manutenção e investimentos. Então, manutenção, atividades rotineiras, preventivas, manutenções preditivas, investimentos, reformas, ampliações, operação, infraestrutura, visão de serviço, onde seriam contemplados essa metodologia. Na fase da operação também os requisitos, né, para execução, os elementos aqui estão sendo listados um por um, os requisitos de segurança, as suas estratégias que precisavam ser atingidos e as ferramentas como obter, que está muito bem detalhado, mas em função do tempo eu vou resumir para vocês aqui de um modo geral, né? A gente tem o modelo de construção, cronograma e aplicação das regras. Aplicação das regras de segurança somadas às boas práticas, normas, bom geral sistema de segurança e ações corretivas com relatórios de ação, etc. Aqui um exemplo da aplicação. Foi executado o modelo no Revit. Aqui a gente tem aquela edificação que mencionamos há pouco, edificação do corpo de bombeiro, analisando só essa edificação, como que pode ser aplicada essa metodologia. Foi exportada para o Navisworks esse modelo,
e no Navisworks conseguiu fazer uma gestão do cronograma da obra, as etapas da obra da execução, junto com ações de segurança a serem realizadas durante esse avanço, junto com o modelo tridimensional. Esse acesso por qualquer pessoa da obra poderia ser realizado, eles iam acompanhar em tempo real e com a notificação se a ação foi aprovada, resolvida, se ainda continua ativa, etc. Um caso também de aplicação no Navisworks ainda, você pode incorporar tags nos elementos com as necessidades de segurança e o seu estado, se ativo, aprovado, verificar, por exemplo, verificar a execução de proteção contra queda, verificar requisitos da NR35 para trabalho à altura, verificar a execução de sinalização de saída de emergência, verificar a execução de mapa de risco, dentre outros. Posicionamento de instalações de rede de esgoto. Uma grande questão dos aeroportos é que o aeroporto não pode parar. Nada pode interromper a eficiência, a operação dos equipamentos que podem motivar. Imagina uma torre de controle parar. Imagina um sistema de balizamento parar. Então, muitas das instalações que estão escondidas, né, estão abaixo, estão embutidas no solo, enfim, você não tem visualização e muitas vezes não tem um cadastro dessas informações. Então, uma ferramenta interessante no BIM para melhorar o sistema de segurança é o cadastramento e a identificação de todas as instalações, inclusive essas informações, especificação, agendamento de manutenção, enfim, todo esse acompanhamento. Aqui o exemplo da edificação do Corpo de Bombeiro com todas as informações associadas, especificação, vida útil, manutenção, enfim. Algo muito interessante que o Navisworks pode oferecer, que é a análise de interferência, que vai reduzir também possíveis riscos de incêndio, enfim. A análise de interferência, eu mencionei incêndio porque você consegue uma melhor qualidade na distribuição e organização dos equipamentos, não havendo improviso na obra com instalações elétricas, eletrônicas, enfim. Aqui um exemplo aqui da execução de um projeto de sinalização horizontal, onde foi necessária a utilização do Aviplan, e eu ilustrei aqui como possibilidade, porque é necessário também avaliar as possibilidades de risco, considerando o trânsito das aeronaves e o solo, que também estou contemplando nessa metodologia BIM, a utilização do software Aviplan. Resumidamente é isso, gostaria de agradecer essa oportunidade e até uma próxima.